De novo, 2022/2. Essa aqui eu achei a mais interessante. E tem que lembrar de vários conceitozinhos de geometria plana. Nenhum super mirabolante. É área e propriedade, triângulo equilátero, triângulo retângulo e de circunferência. Mas eu achei bem legal o contexto, né? Se você ficar focada no contexto, você vai conseguir tirar de letra essa questão. Senão você se perde, porque são muitos trechos. E ele quer saber quais dois para que a pista não mude muito de comprimento. Resumindo, vamos ler. 2022/2 de novo. Para tornar uma pista de automobilismo mais segura, foram solicitadas intervenções em seu traçado. Então, eles vão mexer no traçado da pista para ter menos acidentes. Isso acontece direto em Fórmula 1, por exemplo. Direto não, mas acontece. Ainda mais depois que tem acidente, muito acidente numa pista. Os engenheiros contratados elaboraram um projeto com 5 possíveis modificações, destacadas nos setores 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. São as possibilidades de modificações na pista. Não que eles modificaram. Pelas linhas tracejadas, como mostra a figura. Então, a linha contínua é a pista original, a tracejada seria a nova após uma modificação. No entanto, na temporada atual, só é permitido que se façam 2 dessas alterações. Então, vai ter que escolher 2. Todos os trechos passíveis de modificação, tanto no traçado original quanto no novo traçado, tá? São semicircunferências ou segmentos de reta. Então, dizendo que qualquer tracinho que vai ser mudado aí que aparece, por exemplo, aqui e aqui, 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 todos esses tracinhos onde vai haver modificação, sempre ou vai ser reta ou vai ser semicircunferência, ou vai ser segmento de reta ou semicircunferência. Não tem outra opção, não é setor circular, é semicircunferência, metade de uma circunferência, todos. Isso facilita a nossa vida. Segmentos de reta. Então, aqui tem as mudanças. Observe que ele fez até uma legenda. Pista original, linha contínua. Novo trecho na pista é o tracejado. Então, ou seja, o contínuo é o que vai sumir para entrar no lugar um tracejado, se for feita a modificação. Pretende-se que a nova pista tenha extensão mais próxima que a da original após 2 modificações. Então, ela quer que a pista, depois das modificações, tenha o comprimento mais próximo possível do que ela era antes das modificações. Tá? Os trechos em comum da pista original e da nova pista não serão alterados. Tá? Esses trechos que são em comum, da pista original e da nova pista, esses outros trechos aqui que não tem tracejado, não vão mexer neles, só nesses pedaços que tem tracejado aqui. Utilize 3 com aproximação para π. Ótimo, questão bem feita, eu acho, porque o mais importante, ao meu ver, é você descobrir como solucionar um problema. Continha complicada, a calculadora faz como se for um problema real assim. Tudo bem, você pode fazer rapidamente, ajuda. E no vestibular não vai ter calculadora. Eu não estou fazendo uma ode ao calculador. Estou dizendo que eu acho mais importante o raciocínio lógico para resolver o problema do que ser rápido em continha, sendo que contas tem... resolver problema não é toda máquina que faz e conta sim. Claro que tem que ser bom em conta. Tá? Mas para que colocar aqui o π é 3,1415 se 3 já está bom para resolver a questão e depois ele trabalha com o π mais aproximado e usa uma máquina para fazer a conta para ele quando estiver no mundo real. Para atender às condições apresentadas, e não tiver tempo, ele pode até fazer na mão, mas se tiver tempo, né, para fazer com calma, não numa prova de vestibular. Para atender às condições apresentadas, quais setores deverão ser modificados? Aí tem vários pares de setores aqui. Qual que é o plano? Eu vou pegar cada setor e não ver quanto que é o novo e quanto é o velho, mas sim a diferença entre eles. Quando fizer aquela modificação no setor 1, vai aumentar o comprimento da pista ou vai diminuir? E vou colocar em cada um dos setores. Beleza? Vamos começar pelo 1. 1 é esse aqui, ó. Aqui é um que pode ter mais tropeçado, gente, porque ele não te dá esse comprimento. Ele só te dá o 50, portanto, isso aqui também em cima é 50. Mas você pode ver que não precisa desse comprimento. Eu não preciso saber o antes e o depois. Eu preciso só saber a diferença. Tá? Eu não sei quanto era esse traçado antes e não sei quanto vai ser o depois. Ele é 100 mais esse mesmo aqui. Mas o importante é que o que ele vai tirar da pista é esse trechinho e esse trechinho. E esse pedaço aqui, ó, é como se ele tivesse sido somente deslocado para a esquerda. Tá vendo? Essa linha aqui ela vai continuar existindo no novo traçado, só que deslocada para a esquerda. Então, o que importa aqui é a diferença. Ele vai remover da pista 50 e 50, em cima e embaixo. Então, ele vai remover 100. Então, isso aqui podia pegar a gente, porque muita gente, para saber a diferença, quer calcular quanto era antes, quanto é depois, para ver a diferença. Nos outros até dá. Tá? Só que nesse aqui você não consegue calcular o valor exato antes e o exato depois, mas consegue saber quanto vai ser removido.
Porque você não tem esse comprimento nesse exercício. Não tem, pode buscar aqui, não tem como descobrir esse comprimento. Não importa, você pode perceber qualquer coisa, mesmo que você tenha feito errado e achar um valor aqui, você vai perceber que é o mesmo valor aqui e a diferença era só desses 50 e esses 50 removidos. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 100. Ou seja, 100 metros que foram removidos. O menos é de remover. Isso vai me ajudar a decidir quais são os trechos que eu vou querer operar, né? Vamos ver o 2. O 2, aqui não precisei de nada, né? Lembrar de retângulo que tem os lados opostos do mesmo tamanho. Mas acho que isso é quase intuitivo aqui para o desenho. Aqui eu vou precisar lembrar alguns conceitos. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui isso é símbolo de 90 graus, né? Triângulo reto, como se fala. 90 graus, portanto é um triângulo retângulo, 300, 400. Quem já conhece o triângulo pitagórico nem faz Pitágoras. Já sabe que aqui é 500. Eu vou fazer... Não, deixa assim. Não. Eu vou fazer o vermelho... são as modificações, os comprimentos, e vou deixar de verde as diferenças, né, as mudanças que vão ter. Aqui vai reduzir a pista em 100 metros. Isso, assim tá bom, vai ficar mais claro. Quem já está ligado no triângulo pitagórico, nem faz conta. Olha como é legal, já sabe que aqui é 500. Quem quiser fazer Pitágoras, chama aqui de x, x ao quadrado igual a 300 ao quadrado, 400 ao quadrado, 900, 1.600, 2.500, raiz 500. Não, 25.000, raiz 500. Para quê? Basta eu lembrar de um conceito, que é o triângulo pitagórico. Ou triângulos pitagóricos, né? Os triângulos pitagóricos têm vários tipos, mas o mais famoso, o que mais cai, é o triângulo que tem os lados na proporção 3 para 4 para 5. Eu tenho um triângulo retângulo, se esse aqui for um múltiplo de 3, chama de 3x, esse aqui for um múltiplo de 4, outro cateto, com certeza a hipotenusa será um múltiplo de 5. Se eu tiver um triângulo retângulo e observar que um cateto é um múltiplo de 3 e a hipotenusa é o mesmo múltiplo de 5, eu sei que o cateto que está faltando é um múltiplo de 4. Por exemplo, o x sendo 1, o 3, 4 e 5. O x sendo 2, seria 6, 8 e 10. Triângulos pitagóricos. O x sendo 3, 9, 12 e 15. E aqui? Aqui é só fazer o x, ó, 300 e 400 é porque o x está sendo 100. 3 vezes x, 300. 4 vezes x, 400. Então, obviamente, isso aqui é o 5 vezes x, 500. Fica para casa. Pitágoras você sabe fazer. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Para você enxergar se você ainda não está acostumado a mexer com o triângulo pitagórico. Mas você viu como eu ganhei tempo aqui? Vê quanto tempo você vai gastar fazendo Pitágoras? Pode ser segundos. Mas vai ser uma quantidade boa de segundos. Ou mais até, pode chegar a minutos. E aqui eu bato o olho, você tem que fazer a mesma coisa. 300, 400, 500. Tá certo? E aqui eu vou pôr a diferença. A pista antiga era 300 mais 400, dava 700 metros. Vai ser trocada por um trecho de 500 metros. Eu vou remover esses dois catetos e vou trocar pela hipotenusa. Então, eu vou trocar 700 metros de pista por 500. Eu estou deixando a pista o quê? Mais curta. Né? Eu pego a nova menos a velha. Eu estou deixando a mais curta. Eu estou trocando um trecho de 700 metros por um de 500. Enquanto que eu estou deixando ela curta? Em 200 metros. Então, eu venho aqui e coloco menos 200 metros. Se eu fizer essa mudança, a pista vai ser reduzida, vai ter sua extensão reduzida em 200 metros. Vamos fazer agora o 3, que é de semicircunferência. Observe que a semicircunferência, ele te deu o raio de forma implícita. Quando ele te deu o trecho original, ele te deu o raio, ó. Se aqui é 480 e aqui é uma semicircunferência, eu tenho que aqui é 240 e do outro lado 240. Ou seja, eu tenho 240 metros de raio. Vamos lembrar qual é o comprimento de uma circunferência? Comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Portanto, o comprimento de uma semicircunferência, SC, vai ser metade, concorda comigo? Se é semi, é metade da circunferência. Qual é a metade de 2πr? É 2πr dividido por 2, ou seja, é πr. Então, aqui eu vou usar esse comprimento da semicircunferência, que é πr, para resolver o exercício. Vamos aplicar? Sim, professor. Então, vamos. Então, aqui o comprimento da modificação 3, ó, é πr. Π ele falou que pode usar 3, o r é 240. Né?
Observe que eu não precisava fazer essa conta. Eu vou fazer uma vez, mas na 4 eu não vou fazer. Observe que aqui é 3 vezes 240. Então, o comprimento do tracejado 3 aqui, ó, é 300, 3, 4, 12, vai 720. Né? 48, 720 metros. E o comprimento original era esse aqui, ó, daqui até aqui, que era o 480, ou seja, 2 vezes 240. Então, observe que eu estou trocando 2 vezes 240 por um 3 vezes 240. Né? Então, eu posso pegar 720 e subtrair de 480. Né? 720 é seria o novo formato da pista e o velho é 240. Ele vai aumentar, não é isso? O velho era 480, perdão, isso aqui é o raio. Deixa eu colocar aqui para não me confundir. Isso aqui é o raio. 240. O comprimento era 280, eu vou removê-lo e colocar um de 720. Preciso fazer 720 menos 480? Pode, dá 240. Vai acrescentar 240. Então aqui é mais, a pista vai ficar mais extensa, né? Que eu vou trocar um trecho retilíneo por essa curva aqui. 240 metros. Mas precisava, se esse trecho aqui, ele é 3 vezes 240, porque o π é 3, só por isso, tá? E esse trecho aqui, ele é 2 vezes 240, porque são 2 raios. Se eu tiro 2 vezes 340 e coloco 3, eu estou acrescentando 1 vezes 240. Então, de cabeça, eu vou fazer que é 240. Perceberam? Pensa nisso. Vou aplicar isso nesse 4, ó. Nem eu preciso fazer muita conta. Da mesma forma que eu fiz aqui, o raio, isso aqui é 360, é porque o raio é 180, metade. Certo? Aqui eu vou remover de novo a parte reta, que são 2 vezes 180, porque o raio é 180. E vou acrescentar esse aqui, que é 3 vezes 180. Vamos colocar aqui, ó, o comprimento da pista velha, né, 4. Que é a pista contínua. Cuidado que aqui era reto, aqui era curvo, aqui era reto, e ia virar curvo. Aqui a pista original era curva e vai virar reta. Só cuidado com isso. Então, o comprimento da parte curva, da semicircunferência aqui da parte 4, é πr, que nem eu ensinei, semicircunferência. Como o π é 3 e o r é 180, não preciso fazer essa conta, ficar gastando tempo com fazendo 3 vezes 180. Aqui, ó, a parte nova vai ser 2 vezes 180. E a parte velha vai ser 3 vezes 180. Então, se ele está removendo 3 vezes 180 e colocando apenas 2 vezes 180, ele está removendo uma parcela de 180. Então, ele está reduzindo a pista aqui em 180 metros. Percebeu? Não precisava fazer. Então, eu estou aproveitando e dando dica de continha aqui. Ufa, falta só o trecho 5, que é o nosso triângulo equilátero. Professor, como você sabe que é triângulo equilátero? Se eu tenho dois ângulos de 60 e a soma tem que dar 180, quanto mede o terceiro ângulo? Tem que dar 60. Então, vamos lembrar aqui triângulo equilátero. Olha quanto é que a gente revisou aqui, né? Triângulo equilátero. O que é importante saber para essa questão? O triângulo equilátero, ele tem os 3 lados, chamar de Lzinho, com a mesma medida. E seus 3 ângulos internos têm que ser iguais. Como sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180, eu tenho que dividir em 3 partes iguais, 60. Então, como aqui ele já tinha me dado que 2 ângulos da base eram 60, o terceiro é obrigatoriamente 60, porque não importa qual tipo de triângulo é, a soma tem que dar 180. E aqui acaba que os 3 são 60, então se os 3 ângulos são do mesmo tamanho, os 3 lados são, e o triângulo é equilátero. Perfeito? Pronto, é isso que eu precisava saber para essa questão. Vamos aplicar? Se aqui é 200, então aqui esse lado também é 200 e esse lado também é 200. Então, eu estou removendo a parte velha, que é de 200, e acrescentando uma nova que é 2 vezes 200, é 400. Então, se eu estou tirando 200 e no lugar colocando uma pista de 400, um trecho de 400, eu estou aumentando a extensão da pista como um todo em 200 metros. Estou tirando 200 e colocando 400, estou acrescentando 200. Pronto, agora me diga aqui, eu tenho que escolher 2, de tal forma que a extensão da pista no final das duas reformas fique muito próximo, o mais próximo possível que der do tamanho original. Eu tenho que escolher 2 que se anulem, que enquanto um acrescenta na extensão, o outro remove na extensão. Então, você pode ver que os únicos que encaixam perfeitamente aqui
são essa mudança que acrescenta 200 e essa que tira 200. Se eu fizer as mudanças 2 e 5, né? 2, 2 e 5, eu vou deixar a pista exatamente com a mesma extensão original. Ela não vai mudar a sua extensão. Vai mudar o formato, ficar mais seguro e não vou mudar, vai dar 0 a mudança de extensão da pista. Porque numa obra eu vou acrescentar 200 metros e no outro eu tiro 200 metros. Perceberam? Então depois que eu sei quanto acrescento e tiro em cada uma, eu consigo olhar as que se anulam. 2 e 5. Portanto, eu fico com um gabarito C de casa. Legal?